da forma errada. Terapeuta de São Paulo, capital. Terapeuta especializado em autoconhecimento, onde trabalhamos com algumas terapias como constelação familiar, investigação inconsciente, radiestesia cósmica, reiki, reflexologia, shambhala, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Agora é contigo, Valdo Fausto de Araújo, o bruxo de Uberaba. Gratidão, Márcio, gratidão a todos, né, que estão aí conosco, nos acompanhando. Estou Valdo Fausto Araújo, moro em Uberaba, terapeuta, me coloco como terapeuta espiritual, porque todas as terapias que desenvolvo têm esse viés espiritual, né? Trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, apometria, barra-axis, fitoterapia, homeopatia, cristaloterapia e também magia. E dou cursos, né? Atualmente eu estou com curso de apometria, agora em setembro vai ter reiki, em outubro está programado o início do curso de homeopatia. E, além disso, curso sobre chakras, curso sobre cristaloterapia, cromoterapia mental, e etc, etc. A Karina pergunta assim, Valdo, qual a causa da pedra na vesícula, de acordo com os seus conhecimentos? Olha, tudo que é formação é o o miasma da psicose, que é o miasma que a gente vai estar falando hoje, tá? Então, o que acontece? A pessoa vai psicotizando, ou seja, ela vai guardando, ela vai recolhendo. E, normalmente, né? Normalmente, não é assim, taxativo. Vesícula, né, cálculo vesicular, tem a ver com raiva, ódio, rancor, mágoa, guardado. Foi psicotizando isso, foi guardando. Foi armazenando, foi trazendo, né? Então, para acabar com isso, precisa dissolver, precisa desmanchar essa raiva, ou este ódio, ou este rancor. Aí a pessoa é que sabe o que é que ela está guardando, né? Em linhas gerais é isso. Mas, para a gente poder estar ajudando melhor, tem toda uma ficha que a gente precisa preencher, a pessoa precisa preencher, para a gente poder analisar, né? Nessa questão agora de atendimento online, eu trabalho dessa forma. Eu mando a ficha, a pessoa preenche, me encaminha de volta, eu analiso, depois a gente marca uma sessão através de vídeo, né? Videoconferência, e a gente vai conversando, vai acontecendo a consulta e automaticamente a indicação do remédio, certo? E aí, Karina, digite para nós se a sua pergunta foi respondida ou se ficou alguma dúvida. Então vamos lá, Valdo. Miasmas da homeopatia, parte 3. Hoje nós vamos falar da psicose, né? Que é exatamente essa pergunta que a Karina está trazendo. Então, o Hahnemann disse que psicose vem do grego psikon, significa filho, e o encarregue de produzir todos os fenômenos de hipertrofia, como verrugas, nódulos, fibroses, tumores, alterações mentais, cálculos, né? Cálculo biliar, cálculo renal, tudo isso é psicose, tá? Agora, lógico que cada órgão, né, tem seu talento, tem a sua expressão. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, o cálculo biliar, a expressão da vesícula seria isso que eu falei, né? E o cálculo renal, aí já é um outro viés, mas também é psicose,
O que levou a esse cálculo renal, aí o motivo é outra coisa. Está relacionado ao medo, né? A dificuldade da pessoa colocar o pé na estrada e caminhar, dar o primeiro passo. Isso já tem a ver com o cálculo renal, que é diferente do cálculo biliar. Então, essas alterações, tanto mentais quanto alterações afetivas, transformam o homem num ser sem sentimento. E aí a psicose manifesta-se com exuberância. Né? O que seria essa exuberância? É tudo muito, né? Então, tipo, no caso de tumor, muitas vezes esse tumor vai se proliferando. Se for um tumor maligno, ele começa a ter metástase, né? Por quê? Porque a pessoa... Ah, sim. E é interessante, todas as vezes que a gente encontra pessoas que foram acometidas por tumores malignos, ou seja, por câncer, ela faz o tratamento pela medicina convencional, aí remove o tumor. Aí ela faz o tratamento, faz químio, ou às vezes faz rádio, cada caso é um caso, né? Aí, depois de um determinado tempo, o médico fala assim, olha, você está de alta, né? Você conseguiu, né? Nós conseguimos curar o seu câncer, agora está tudo bem, a gente vai acompanhar a cada 6 meses, depois a cada ano, depois, sei lá, a cada 3 anos, a cada 5 anos, sei lá. E aí, de repente, a pessoa é novamente surpreendida com um novo tumor, no outro local agora. Né? Então, vamos supor assim, tipo, ela tinha um tumor de mama, cuidou, tratou, sarou. Aí passou algum tempo, aí apareceu um tumor no ovário, ou no útero, ou no fígado. O que significa isso? O médico tratou, né, aquele tumor original, tratou, curou, o médico fez o papel dele. Só que a pessoa não mudou os seus padrões vibratórios. Ela continuou vibrando no miasma da psicose. Aí o que acontece? Tratou esse tumor aqui, agora o tumor aparece em outro lugar, porque ela não tratou o miasma, ela não se permitiu, né? Ela tratou o corpo físico, mas não tratou o corpo emocional, não tratou o corpo espiritual. Por isso o tumor volta de uma outra forma. Então isso é o miasma da psicose. A modalidade da psicose, modalidades miasmáticas clínicas, é de agravação. O que significa isso? Né? O tumor está sempre agravando. E o agravamento da psicose... Está vendo aqui embaixo, eu estou com uma artista aqui fazendo uma obra arte aqui do meu lado, né? De vez em quando eu serei interrompido. Então, essa modalidade de agravação, ela ocorre por volta da meia-noite até o amanhecer. Então, verrugas, por exemplo, né? É uma psicose. Então, se você arranca a verruga, se você tira a verruga, né? Isso vai te trazer um agravamento. E normalmente esse agravamento vai acontecer nesse intervalo de tempo entre meia-noite, né, até o amanhecer do dia. Tá? A psicose, eu falei na semana passada, ela teve como mãe a doença chamada de blenorragia, né? Hoje, blenorragia, antigamente foi chamada de gonorreia. Então, a psicose, ela pode ser relacionada como doença-mãe à gonorreia ou vacinações repetidas. Então, com todo respeito, né, toda vacina que você repete, por exemplo, nós temos aí a vacina da gripe. Todo ano a pessoa vai lá e toma a vacina da gripe. Ela está se cotizando, ela está se psicotizando, certo? Então, nós que somos homeopatas, normalmente não tomamos vacina. Por quê? Porque a gente sabe da seriedade disso. Toda vacina recolhe a doença.
Toda vacina guarda a doença. E agora, nesse momento do Covid, que é mais sério ainda, né? A situação, nós já estamos aí na 4ª dose. E tem gente que tomou a 4ª dose, as 4 doses no mesmo ano, né? Então, isso é seríssimo. O que virá, né, acontecer como consequência desse tratamento em massa do Covid, através da vacinação, nós não temos ideia. Mas, acredito eu, que nós teremos aí no futuro, isso aí é uma coisa que eu falo a partir da minha experiência, tá, Márcio? Eu acredito que no futuro muito próximo, nós teremos um elevado índice de doenças de Alzheimer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson e ELA, em função dessas vacinações. Por quê? Porque essas vacinações são psicotizantes. Se são psicotizantes, elas estão guardando a energia do Covid no corpo das pessoas. E como nós já estamos no 7º miasma, que é o DGO, né, das doenças degenerativas, eu acredito que a gente vai estar tendo aí uma gama de ocorrência muito significativa de ELA, mal de Parkinson e mal de Alzheimer como consequência. Ah, mas você é doido, como você fala isso? Bom, eu estou falando assim, de forma empírica, eu não tenho dados para poder provar, né? É a intuição da gente que fala e a observação que a gente tem no trabalho de atendimento homeopático. Ah, isso pode trazer pavor para as pessoas. Não vejo assim, né? As pessoas passaram aí pelo pavor do Covid e agora fizeram a escolha de se vacinar. Eu não vacinei, né? Não sou bolsonarista, mas não vacinei, não pretendo vacinar. Tive o Covid, foi grave a minha situação, exatamente porque não tinha vacinado e porque tenho todas as comorbidades, mas eu continuo seguindo a minha linha de raciocínio de que eu não preciso me vacinar porque eu me cuido homeopaticamente, tá? Então, assim, eu peguei o Covid, foi grave, tudo. Naquele momento, daquela gravidade toda, eu continuei tomando os medicamentos homeopáticos e também os alopáticos, que eram necessários, né? Bom, Valdo, questão da vacina, eu tô contigo também, tá? Não tomei, não vou tomar. E para começar, né, Valdo? Isso aí não é nem vacina, né? É um teste, ainda é teste. E o pessoal entrou na onda que é vacina e não é vacina. Então, por isso que eu não vou tomar. Não sou bolsonarista também, longe disso, mas não vou tomar, não. Baixo, é muito delicado tudo Muito isso, sério. né? Muito sério. É muito sério. E assim, eu não sei se é certo ou se é errado, né? Dentro do ponto de vista do que se acreditava que a ONU, a linha de raciocínio da ONU e tal, era necessário vacinar, tudo bem. Eu fui rebelde no sentido de não vacinar, porque eu tenho esse conhecimento homeopático, eu tenho esse raciocínio homeopático e não vacino. Agora, assim como também eu não sou favorável aos medicamentos alopáticos, porque os medicamentos alopáticos suprimem. E o Parático, você deve lembrar, Márcio, do Parático falar isso. Muitas vezes o Parático falava para a pessoa, né? A pessoa fala, eu senti mal, não sei o que, tomei, tipo assim, antialérgico. Eu passei muito mal, tomei um antialérgico, não tive opção. Aí o Parático fala para as pessoas assim, tudo bem, a gente coloca a doença para fora, você coloca ela para dentro. Vamos ver quem que vai vencer, né? Então, é exatamente nesse sentido. Esses medicamentos, eles são medicamentos supressores, eles suprimem, né? Mas eu tomei.
Então, naquele momento, eu tomei. E aí, a gente, na homeopatia, a gente consegue, às vezes, anular o efeito medicamentoso, o efeito energético desses medicamentos. Quando a gente toma tuia, por exemplo, né? Então, a tuia é um medicamento que anula o efeito energético das vacinas, que anula o efeito energético de alguns medicamentos, mas sobretudo da vacina. Então a pessoa tomou vacina e agora de repente ela está assim preocupada, nossa, eu não deveria ter tomado. Toma tuia, porque ao tomar tuia, você vai estar, de uma certa forma, anulando, né, dessa vacina, o efeito psicotizante da vacina. Então, já que muita gente tomou a vacina do Covid, tomou uma dose, duas, três, quatro, o que seria aconselhável homeopaticamente? Que essa pessoa tome tuia, né? Num período aí de 21 dias, no máximo 30 dias, que ela possa estar tomando tuia no CH5, né? 5 gotas, 3 vezes ao dia, para dar uma amenizada no efeito energético dessa psicotização da vacina, tá? Bom, Valdo, posso ler um comentário aqui da Karina? sim. Ela escreveu: entendo que é interessante, fui diagnosticada com pedra na vesícula há um tempo, mas por conta da pandemia a cirurgia atrasou. Antes eu tinha crises horrorosas de dor, mas por conta da dor fui estudar. Algo que eu tinha deixado de lado a espiritualidade, então ultimamente minhas crises foi diminuindo muito, hoje quase não tenho. E nada é por acaso, caí aqui. KKKKK, vou aprender novamente. Só gratidão. Então, Karina, né, você sabendo agora do talento da vesícula e tal, sabendo que tem a ver com isso, você fazendo um trabalho de reforma íntima sua, né? Resumindo aí o trabalho seu espiritual, você vai ver que as coisas começam a ficar diferentes, né? Em relação a tudo isso, tá? Pessoal, quiserem fazer pergunta, só digitar no chat. Legal, Gaviãozinho, coragem de se posicionar, parabéns. Sim, bom, eu não tomei vacina, não vou tomar, porque isso não é nem vacina, por enquanto é um experimento. E acabaram vendendo, né, como vacina, sendo obrigatório, esse problema de, né, discriminar quem não tomou. Então eu acho o seguinte, né, eu não tomei, não vou tomar, e isso é um livre-arbítrio, é uma questão de liberdade. Agora, quem não tomou está sendo duramente perseguido, né, por um tempo atrás, ainda continua sendo perseguido, essa questão de usar máscara, isso, para mim, sinceramente, é uma grande palhaçada, uma grande fraudemia que a gente passou nos últimos 2 anos. Essa é a verdade. Aldo, mais um comentário aqui, ó, do nosso amigo Marco Shimabukuro. Ele está elogiando a nossa posição em não sermos favoráveis à vacina. Coragem de se posicionar. Parabéns. Gratidão nossa, Gaviãozinho. Gratidão nossa. Agora, Márcio, é importante salientar, eu não tomei vacina, não tomo, só que eu me trato homeopaticamente, tá? Então, o que significa? Tratar homeopaticamente, quando a gente fala se trata homeopaticamente, a gente trata de forma preventiva. E eu passei durante toda a pandemia, eu passei ileso, né? Porque eu estava tomando homeopatia a pandemia inteira. E eu tomei medicamento específico como prevenção do Covid. Então, eu mantive a minha imunidade em alta. Quando foi em setembro, já estava meio relaxado as coisas, e como eu estava tomando homeopatia direto, né, para prevenção, eu peguei e falei assim, eu vou parar um pouco agora, vou parar uns 2 meses, e aí depois do ano que vem, eu reinicio o tratamento homeopático. Vou dar uma descansada para o meu corpo, porque eu estimulei muito essa pandemia inteira.
Aí eu parei. Em setembro, parei de tomar homeopatia, parei de tomar lá os meus chás, parei de tomar o açafrão com limão, pimenta caiena, que eu tomava todos os dias. Eu tomei a pandemia até setembro do ano passado. Aí, em outubro, nós viajamos, fomos para a praia e tal. Quando foi em dezembro, né, na virada do ano, nós passamos o ano juntos, a família, né? Eu, a Lília, Valdo Júnior, a Eliane, a Dona Terezinha, a gente passou todo mundo junto. E o Valdo Júnior tinha sido contaminado no trabalho. Só que ninguém sabia. Aí, o que aconteceu? Como a gente passou junto, e o Valdo Júnior aqui dentro de casa, morando com a gente, tudo, ele contaminou a Lília. Só que a gente pensava que era uma gripe. Aí, isso na virada do ano. Quando foi no dia 4, que o Valdo Júnior complicando, que ele foi ao médico. Aí o médico pediu o teste, deu positivo. Aí, dia 7, a Lília deu positivo. E aí, como contrapartida, o médico falou para mim assim, olha, já que você está convivendo junto, seu filho positivou, a sua mulher positivou, consequentemente você está positivado. E já começou a tratar, né, como positivado. E aí o que aconteceu? Eu, a princípio, nos primeiros dias, não acreditava que eu estava com Covid, eu tomei os remédios que ele passou, lógico, não sou irresponsável a esse ponto, né? Tomei normalmente. Só que aí o que aconteceu? Chegou um momento em que o quadro agravou. E aí, nesse momento que o quadro agravou, é que as coisas ficaram muito sérias. E nessa hora, eu comecei a tomar um medicamento específico para tratamento do Covid. E eu não larguei. Tomei todos aqueles remédios do médico da terra, como se diz, mas também tomei homeopatia, tá? Bom, a cicose, ou seja, né, provocada pelo gonorreia, ela provoca hipertrofia, e essas hipertrofias, na verdade, são o quê? Verrugas, nódulos, fibrose, tumores, hipertrofia do ego, né? A pessoa fica com o ego lá em cima, e faz refletir isso na hipertrofia dos tecidos. Então, essa hipertrofia do ego vai levar a uma hipertrofia do tecido. E aí a pessoa precisa, para tratamento, né, dessa cicose, então a cicose é um miasma que predispõe o organismo às manifestações proliferativas. Só relembrando, a psora provoca a coceira, né? Os comichões, a cicose prolifera. O que significa? Vai irradiando. Irradia para cá, irradia para lá, para tudo quanto é lado. Certo? Então, a manifestação da psora é coceira, a manifestação da cicose é proliferação. Por isso que o tumor, aparece um tumor aqui, aparece outro ali, aparece outro, e vai aparecendo tumor. Porque não é só uma questão física. Se a pessoa que aparece com o primeiro tumor, se ela fosse orientada, né, a cuidar da sua cicose, ela começasse a tratar a sua cicose, mudando o seu campo mental, o seu campo vibracional, mudando tudo, automaticamente ela iria curar-se do câncer definitivamente. Porque o médico iria extirpar, né, o câncer, fisicamente falando, e ela iria extirpar o câncer do seu campo energético, né, fazendo a sua reforma íntima, a sua reforma emocional, fazendo tudo que precisa ser feito para tratar a cicose. A cicose aparece em algumas pessoas anteriormente afetadas pela psora. Lembra que eu falei, né? O caminho de adoecimento é da psora para o DGO e a cura seria do DGO para a psora. É o caminho inverso. O Dr. Hahnemann denominou todos os estados crônicos
segundo os sinais mais evidentes dos respectivos miasmas. A psora é igual a sarna, prurido, coceira, e a psicose é igual a tumor, secreções, proliferações. A palavra psicose refere-se a tumor, pois as manifestações externas principais desse miasma são as tumorações. A pessoa fala para você, se ela chega e fala assim, olha, eu vim consultar porque eu estou com pólipo no intestino. Psicose. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tratar a psicose dessa pessoa. Tá? Porque senão o problema dela de pólipo não vai resolver. Tá? Então, essas tumorações são verrugas, tumores, pólipos, além das secreções patológicas. O Dr. Heinemann associou o aparecimento de psicose com a supressão de infecções genitais. Da mesma forma que associou a supressão dos pruridos com a origem da psora. Com a evolução da homeopatia, outras associações foram sendo feitas para justificar o aparecimento deste estado miasmático. Por exemplo, as vacinações que a gente acaba de comentar, né? E outras inoculações repetidas de substâncias estranhas ao organismo, como os antibióticos. Então, a vacina é psicotizante, os antibióticos também o são. Então, pessoas que gostam, que amam tomar antibiótico, eu comentei, inclusive, na semana passada, né? Eu falei que, graças a Deus, a Anvisa proibiu, né, esse uso indiscriminado de antibiótico. Não foi à toa que a Anvisa proibiu, não foi à toa que a Anvisa regulamentou, né, essa questão da utilização do antibiótico. Ela sabe. Só que eles não divulgam, né, Márcio? Por que não divulgam? Porque sabem que vão perder terreno. Então, assim, é uma coisa meio macabra, mas infelizmente é dessa forma que a gente tem visto as coisas acontecerem. Tá? Bom, continuemos. Os sintomas dos doentes psicóticos melhoram com a libertação das secreções patológicas, como catarros, pus, corrimentos. Na pele, a exoneração mais comum são as verrugas. Então, quando a pessoa começa a aparecer verruga na pele, no rosto, no pescoço, não tenha dúvida, são pessoas psicotizantes. E aí, você pergunta para a pessoa assim, você guarda coisas? Aí ela fala, eu guardo muita raiva, muito ódio, muito rancor. Ou então ela fala para você assim, guardo, eu coleciono canecas, eu coleciono copos, eu coleciono garrafas, eu coleciono figuras, eu coleciono selo. Então, colecionadores, de uma forma em geral, são pessoas psicotizantes. Tá? O próprio traço da personalidade da pessoa, ela gosta de guardar. Ela é muito saudosista, então ela vai guardando, isso acaba virando doença. Né? A psicose representa uma modificação patológica da capacidade reativa do organismo. A energia vital, que na psora expressa hiperfunção para preservar o organismo através da exoneração, produz sintomas funcionais, passa a produzir na psicose. Sintomas proliferativos, tanto mentais quanto físicos, que expressam uma disfunção. Então, na psora, a disfunção é a coceira, né? É a hiperfunção no sentido de produzir coceira. Na psicose, ela prolifera, vai esparramando, vai espalhando. A psicose, podemos dizer que é a perversão da psora, ou seja, a psicotização da psora, né? Está guardando.
São sintomas da psicose na esfera mental. Cuidado que você vai me sujar. São sintomas da psicose na esfera mental, né? A perversão dos sentimentos, agressividade, exacerbação da sexualidade, egoísmo, hipertrofia do ego. Então, aquelas pessoas como é que fala? O desejo excessivo de sexo, elas são psicotizantes. Aquelas pessoas com falta, né, de desejo sexual, também é psicotizante. Está psicotizando, guardando algum sentimento, guardando alguma emoção, guardando, reprimindo algum aspecto, né, da vida dela, seja no campo mental, emocional, psíquico, espiritual e até físico. Tá? Na Sora, vemos o prurido mental, referir-se no prurido físico. Na psicose, vemos a hipertrofia do ego, refletindo na hipertrofia dos tecidos. São sintomas da psicose. Então, gente, são sintomas da psicose na esfera física, o que eu já falei, os tumores benignos, como também os malignos, verrugas, catarros, supurações, furúnculos, né? Aquelas coisas que ficam vazando, são também características da psicose, certo? O miasma denominado sífilis ou luesis, como vimos, predispõe o organismo às manifestações destrutivas. Assim como a psicose, também a sífilis aparece em algumas pessoas previamente afetadas pela psora. Então, só recapitulando, a psora traz coceira, a psicose traz proliferação. E o sifilinismo, antigamente era chamado sifilinismo, hoje em dia é chamado lues ou luetismo, ele traz o quê? Destruição. Então, por exemplo, osteoporose, a pessoa com osteoporose, ela está vibrando no luetismo. Por quê? Porque está destruindo, está desmanchando o osso, certo? Então, já é um processo mais acelerado, é um processo mais, vamos falar, mais grave, né? A psora, coceira, a psicose, proliferação, o luetismo, destruição, é a palavra mais certa. Beleza, Márcio? Alguma pergunta, Márcio? Ou posso Só um continuar? comentário aqui da Karina em relação às vacinas. Ela falou que tomou as 3 doses, acabou tomando 3 doses, mas ela se lamenta de não ter se posicionado. Ela foi meio que no embalo das outras pessoas. E ela colocou aqui, mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Só isso. Certo, Karine. Eu costumo brincar, eu costumo dizer o seguinte: na vida da gente, tudo acontece na hora que precisa acontecer, tá, Karine? Então, não fica se julgando agora pelo fato de que você tomou a vacina. Tomou, naquele momento, todo o campo vibracional existente na face da Terra era para vacinar. Então, foi muita pressão, foi uma lavagem cerebral, foi uma pressão muito grande. Então, quem não tinha o conhecimento, né, por exemplo, da homeopatia, entrou na onda e foi. Infelizmente, a gente vive assim. A sociedade capitalista é uma sociedade que é um rolo compressor. A gente está vendo aí agora o momento da política, né, sem defender partido A ou partido B, político A ou político B. Observem, eu fiquei observando o debate, né, que teve agora, como é um rolo compressor, cada um querendo ter um rolo maior do que o outro, para poder passar por cima do outro.
para que isso, né? Não precisa disso. O sol nasceu para todo mundo. Quem tiver que ser, vai chegar lá onde tem que chegar. Não precisa ficar ofendendo ou, como é que fala? Comprimindo todo mundo. Assim como a gente viveu esse processo na pandemia. Né? Foi um rolo compressor, foi passando, foi esmagando, foi pressionando, e foi indo. Então, não tem nada de errado. Você não tinha o conhecimento, você não sabia, você entrou nesse rolo compressor. Se você quiser, Karina, me chama depois, eu te oriento, né? Uma forma de você estar dando uma amenizada em todo esse aspecto, tá? Não fica se culpando, porque se você ficar se culpando, vai ficar mais... você pode agravar o quadro. Então, seja light. Faça da sua vida um fardo leve. Você se vacinou? Ok, beleza. Nem por isso eu vou trazer um fardo pesado para a minha vida. Eu vou fazer com que essas vacinas que eu tomei agora tornem-se um fardo leve na minha vida. De que forma? A gente pode estar te ajudando, né? Pelo menos a amenizar tudo isso. Certo? Ô, Marcos, só para parênteses aqui. Aquele senhor que eu te contava da história, não sei se você vai se lembrar, que tinha câncer ósseo lá em 97, que tinha só 3 meses de vida, lembra? Que era o pai de uma médica, e aí o Paraty falou para ele assim, tudo bem, já que você não tem perspectiva de vida, é só 3 meses de vida, eu vou te dar a qualidade de vida nesses 3 meses. Lembra disso? Sim, lembro. Então, isso foi em 97, né? Tinha 3 meses de vida. Ele morreu no início dessa semana. Não, no início da semana passada, acho que foi quarta-feira. Não, quinta-feira, não foi no início. Foi quinta-feira, eu lembrei agora. Quinta-feira passada ele faleceu. E aí a filha dele, que é médico, falou assim: Valdo, ele morreu comendo a folha de Ora Pronobis. Porque o Parático, quando falou para ele, né? O Parático passou, uma das orientações era comer folha de Ora Pronobis, comer broto de bambu e comer aspargo in natura. Foram as 3 recomendações que o Parático passou, além dos medicamentos na época, né? E aí ela pegou e falou: Valdo, ele morreu comendo a folha de Ora Pronobis, o aspargo e o broto de bambu. E aí, olha que interessante, tinha 3 meses de vida lá em 97, ele durou 5 anos, né? Então, assim, essa qualidade de vida que... e outro detalhe, não teve mais dores como ele tinha, não quebrou mais os ossos como ele quebrava, não podia nem encostar nele que quebrava o osso, né? Então, só lembrei disso aqui agora, como você sabe da história, deixa eu contar para o Marcos. Ele descansou, né? Bom, voltemos para cá então, né? O estado psórico é consequência do distúrbio dos mecanismos normais de defesa do organismo. Se torna hipersensível. A psora possibilita, então, o aparecimento de outros miasmas, a cicose e a sífilis. A cicose caracteriza-se pela tendência à proliferação, à hipertrofia. A sífilis, por sua vez, se caracteriza pela tendência à destruição, vai destruindo. Por exemplo, a hanseníase é uma doença que vibra nesse miasma do sifilinismo, porque vai destruindo, né? Vai desmanchando o tecido. Essas tendências que caracterizam cada miasma são percebidas sempre na totalidade do indivíduo, desde a esfera mental até o físico. Por isso que, para a gente tratar a pessoa, a gente precisa fazer uma investigação muito profunda, para a gente poder conhecer o físico da pessoa, para conhecer o mental, o emocional, o espiritual. Então, por exemplo, na minha consulta, eu pergunto para a pessoa: qual é a sua crença religiosa? Porque isso para mim é importante.
Porque dependendo da crença religiosa da pessoa, eu sei não só como conduzir a conversa, como também sei se a religião está contribuindo favoravelmente ou desfavoravelmente ao adoecimento da pessoa. Por exemplo, né? Se a pessoa fala, sou testemunha de Jeová, e ela está com um problema sanguíneo, eu já sei que ela não vai receber sangue, né? Então, só um exemplozinho assim, básico para a gente poder estar entendendo por que dessa necessidade de conhecer a pessoa na sua totalidade. O homeopata precisa conhecer a pessoa na sua totalidade. Para isso, a pessoa que vai para a consulta com o homeopata, ela tem que chegar lá e escancarar. Ela tem que falar tudo. Tudo, 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 de fórum íntimo, inclusive. Para quê? Para ajudar o homeopata a encontrar o melhor medicamento e até mesmo para ele poder identificar qual que é o miasma que está predominante na vida daquela pessoa naquele momento, tá? Então, só voltando de novo. Gente, eu estou repetindo muito porque isso é de fundamental importância, tá? Então, a psora é o plurido da mente, consequentemente o plurido do corpo. É o plurido da pele, a coceira. A psicose, ela é a hipertrofia do ego, que vai manifestar a hipertrofia dos tecidos. A sífilis é a destruição da mente, atuando na destruição do corpo físico. Certo? Por isso, um doente cujo miasma predominante é a sífilis apresentará sintomas com tendência destrutiva, desde o mental até o físico. Veja como que é bonito isso, né? Se ele está vibrando nesse miasma da destruição, ele não só vai destruir o seu corpo fisicamente, como ele vai destruir mentalmente. Certo? Um psicopata, por exemplo, ele tem uma tendência muito forte a estar vibrando nesse miasma. São exemplos de manifestações físicas do miasma sifilítico, né? Ou miasma da luésis, ou do luetismo. Ulcerações. Então, a pessoa chega, tem uma ferida na perna, que tem 20 anos que está aberta, está vibrando no luetismo. Ela já passou pela psora, já passou pela psicose e já está no luetismo. Ou seja, ela está no miasma 3 de adoecimento. É uma situação profunda? É. Ah, então não tem jeito? Tem jeito. É só você ter a habilidade e a arte de curar que você consegue auxiliar essa pessoa. Se não conseguir curar essa ferida, pelo menos você vai fazer com que ela se feche, reduza o diâmetro, tá? E chega até curar. Lá no céu a gente teve vários casos de cura de feridas crônicas, que tinha 20 anos que estava aberta. Eu teve uma de 25 anos que estava aberta. E a partir do tratamento homeopático com Parátima, lógico, e outras orientações que ele passou, a pessoa conseguiu fechar completamente o ferimento. Tá? É possível. Então, são exemplos de manifestações mentais do miasma sifilítico. Agressividade, desejo de vingança, tendência ao suicídio. O que é o suicídio? É uma autodestruição. Só que agora não é destruição mais de partes, né? É destruição do todo. A pessoa destrói o seu corpo inteiro, né? Se suicidando. Sentimento de ódio. Veja, tudo isso destrói, gente. Tá? Desejo de vingança, agressividade, sentimento de ódio, isso é destruição. Está vibrando no luetismo.
Os transtornos do paciente sob influência do luetismo aliviam com o aparecimento de úlceras na pele e mucosas, e com as secreções purulentas. Então, aquelas secreções que saem, né, em forma de pus, ela alivia o processo da úlcera. Por exemplo, um abscesso dentário. Você está lá com muita dor de dente, porque está com uma infecção na raiz do dente, o negócio está lá dentro. Isso é o quê? É luetismo. A hora que esse dente furar, a hora que essa infecção fizer um furo e começar a soltar o pus, né, seja lá dentro da boca ou do lado de fora da boca, a sua dor alivia, o seu mal-estar alivia. Então, o luetismo, o mecanismo dele de alívio é liberar, né, essas secreções purulentas, ou em forma de pus. O luetismo leva à deficiência ou à falta de reação natural do organismo. Por que leva à deficiência? Vai destruindo aí, né? Se vai destruindo, o organismo fica sem forma de se defender. Enquanto que a cicose perverte a psora, o miasma do luetismo inibe a psora. Não se pode confundir o miasma sífilis ou luesis com a patologia denominada sífilis. O Dr. Hahnemann usou a patologia sífilis como modelo para ilustrar as manifestações do miasma caracterizado pela destruição. Por isso utilizou o mesmo nome. Então, o luetismo é o miasma, sífilis é a doença, que quando foi suprimida gerou o luetismo. Sífilis não é luetismo. Tá? Foi a consequência da supressão dela que gerou o luetismo. Dá para entender isso, né? A compreensão do miasma e sua cura homeopática são a forma de prevenção mais completa de toda a medicina, porque o homeopata consegue distinguir o momento de tratar, mesmo antes de aparecerem os sintomas físicos, antes que a doença surja como entidade nosológica, tal qual é estudada pela patologia. Então, daí a necessidade da gente compreender, da gente identificar, compreender o miasma, para a gente poder saber como tratar a pessoa, como ajudar a pessoa, como auxiliar a pessoa a sair fora daquele quadro. Tá bom? Os principais sinais e sintomas da cicose, né? Corrimento genital, diarreia de cor esverdeada, sudação exacerbada, exsudação rinofaringe do aparelho respiratório, neoformações cutâneas, tumosa, lei maligna, aumento de peso, ruminação de pensamentos, angústia e mau humor, quadros fóbicos, especialmente o receio de neoplasias, ideias fixas e sensações corporais bizarras, agravamento das enfermidades pela umidade, especialmente pelo frio úmido, dores nas articulações, ingestão exagerada de chá. Só a extinção homeopática dos miasmas com medicamento interno apropriado, que tiver a capacidade de absorver o miasma, poderá reduzir o número de doenças crônicas que afetam a humanidade. Por isso é importante a gente estar tratando os miasmas, né? As modalidades da cicose. Agrava mediante todas as formas de umidade, má reação à vacinação, agrava por certos alimentos, chá, café, cebola, melhora com a secura e o calor e melhora com eliminações líquidas. Márcio, aqui a gente fecha a cicose, aí o próximo miasma é a sífilis. Não dá tempo de falar, né,
de esclarecer a sífilis. Então, acho prudente a gente parar aqui. Semana que vem a gente continua com a sífilis. O que você acha? Combinado, Walter. Combinado. Beleza? Então vamos encerrando por aqui. Daqui a pouquinho vai vir uma mensagem que já está terminando. Então, Valdo, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade de falar sobre os miasmas. Gratidão, pessoal, Gratidão nossa. Live. E semana que vem teremos a continuação miasmas da homeopatia, parte 4. Combinado, Valdo? Semana que vem a gente continua. Em outubro eu estou trazendo aí o curso da homeopatia. Legal. Certinho? Valdo. Ótimo dia. Valeu, um abraço. Até mais. Gratidão, até mais. Gratidão a todos que nos ouviram. Até mais, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia.